Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a nossa vida, sobre as coisas que nos ocorrem e como nós devemos procedermos perante os acontecimentos da vida. Não é verdade? Para aqueles que estão assistindo o canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem e possam se inscrever, dar um like de gostei e também compartilhar com as pessoas que vocês acham que pode ser de algum auxílio, de alguma ajuda. Ok? Muito obrigado. Bem, o tema do momento de hoje é Caminhando com Jesus. Amigos, nós, na maioria da população do planeta Terra, somos cristãos. O que isso significa dizer que acreditamos em Jesus Cristo. Ok? Dizemos que seguimos Jesus e tudo mais. Mas, na verdade, como é o nosso comportamento perante esse seguir Jesus? Será que nós estamos caminhando com Jesus Cristo? Pois bem, nós vamos fazer algumas reflexões sobre esse ponto de vista, não é verdade? Porque muitos até acreditam que estão caminhando com Jesus. Mas, no momento que precisamos provar que estamos junto com Ele, nós, infelizmente, muitas das vezes não conseguimos provar pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas próprias concepções. Até aquilo que nós dizemos que acreditamos, na verdade, no fundo, nós não acreditamos, nem naquilo que falamos. Ok? Vejamos bem, na época que Jesus esteve aqui, há 2022 anos atrás, nem os apóstolos dele, que eram 12, caminharam com Jesus. Porque até Pedro, que dizia que o amava demais, que jamais iria negá-lo, Jesus falou para ele que depois que o galo tivesse cantado por 3 vezes, Pedro já havia negado Jesus Cristo por 4 vezes. E segundo a história, isso aconteceu depois que Jesus foi preso. Um daqueles soldados romanos, quando viu Pedro no meio da multidão, alguém falou para o soldado romano: esse daí também é um seguidor de Cristo. E o soldado romano interpelou Pedro e perguntou: você é seguidor de Cristo? E Pedro, apavorado, com medo, falou que não. Isso aconteceu por 3 vezes. Aliás, por 4 vezes. Em cada vez o galo cantava, depois que Pedro negava conhecer Jesus Cristo. Então, irmãos, fica muito difícil para nós, que estamos tão longe em tempo, né, desse acontecimento, procedemos de uma forma melhor do que Pedro. O que nós temos hoje de condições de entender o que Jesus quis falar naquela época, realmente o nosso conhecimento intelectual fica mais fácil de compreender tudo aquilo. Porém, mesmo compreendendo as palavras do Cristo com maior facilidade nos dias atuais, ainda assim, nos momentos mais difíceis que nos exigem essa fé, né, essa crença de fato em Jesus, nós
temos medo, muito semelhante ao Pedro, e nos recusamos a seguir, a caminhar com Jesus Cristo. Nós atualmente, aqui no Brasil, estamos passando por um problema complicado, um problema político que está atingindo a todos os brasileiros, principalmente aqueles que não caminham com Jesus. Sim, porque aqueles que caminham com Jesus não se abalam, não se abalaram, não estão se preocupando nos acontecimentos do país, porque esses que caminham com Jesus sabem que seja o que tiver que for, o que tiver que acontecer, acontecerá. Porque o que tiver que acontecer será sempre para o bem de todos nós. Isso é caminhar com Jesus, é ter fé. Mas nós assistimos nos meios de comunicação, na mídia, na internet e etc., que a maioria do povo brasileiro não caminha com Jesus. A maioria do povo brasileiro ainda não tem a fé. Aquela fé que Jesus falou, que se tivéssemos a fé do tamanho do grão de mostarda, falaríamos para aquela montanha, se mude desse lugar, e a montanha se mudaria de lugar. Até hoje nós não conseguimos ainda, a maioria, colocar essa fé dentro de nós. Mas por que nos falta isso? Porque, na verdade, nós, mesmo os espíritas, nós não acreditamos na vida espiritual. Damos mais valor à vida material, aquela que nos toca diretamente, as nossas percepções, os nossos sentidos materiais, não os sentidos espirituais. Então nós somos ainda escravos da matéria, porque se nós dessemos valor à nossa vida espiritual, que é a verdadeira, nós com toda certeza não iríamos nos importarmos com os fatos da vida material, os fatos cotidianos, os governos, os governantes, as leis humanas, porque nós estaríamos vivendo a fé verdadeira. Estaremos caminhando com Jesus. Jesus falou tantas coisas boas, nos mostrou o caminho, nos falou que não adiantávamos procurar Deus aqui ou acolá, porque Deus está dentro de nós. Nos falou que, desculpe, nos falou que para sermos, aceitos no reino dos céus, precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Precisamos perdoar não só os nossos amigos, mas também os nossos inimigos. Nos falou que uma caridade apaga uma multidão de pecados. Não é verdade? Nos falou que o reino dos céus pertence ao pacificador, tanto quanto o reino dos céus pertence àquele que se igualar a uma criança. Não é verdade? Que o reino do céu pertence às crianças. Nos falou: vinde a mim, aqueles que estão aflitos. Não é verdade? Nos falou que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito.
Não é verdade? Até hoje as pessoas não entendem o que significa essa frase, pobres de espírito. Sim, porque aqui no mundo, os sábios, os doutores das leis, né? Eles não se consideram pobres de espírito, se consideram os inteligentes, os ricos de conhecimentos, os ricos de conhecimentos materiais, mas não é rico de espírito, não é verdade? Então, os valores materiais são inversos. Os pobres de espírito que Deus quis dizer, exatamente esses, que não dão valor aos títulos da matéria, da vida material. Esses são aqueles que vivem pelo amor e por amor. Esses são poucos. Por isso, precisamos voltarmos para dentro de nós mesmos, analisarmos as nossas condutas, os nossos pensamentos, porque aquilo que emitimos é o que somos. Mas, no entanto, se nós ainda não conseguimos sermos melhores, talvez um esforço consiga nos ajudar nessa mudança que precisamos fazer em nós. Eu mesmo fiquei muito abalado emocionalmente com os resultados das urnas, porque a minha fé ainda não é tão grande assim para aceitar as coisas que tiverem de vir. Duvidei muito da justiça dos homens. Sim, fiquei aflito pelas consequências que o resultado dessas urnas podem trazer para o nosso Brasil, para a nossa nação. Seja como for, o resultado que for, se conflitos vierem, se lutas vierem, as lutas físicas, porque as lutas espirituais, de pensamentos, de ódio, de revanchismo, de intolerância, essas já existem. Eu mesmo me deixei levar por elas. No entanto, com a ajuda dos bons espíritos, com a ajuda daqueles que querem a paz, a pacificação de cada ser, conseguiram me ajudar, estão me ajudando. Porque estou conseguindo pouco a pouco entender que nada posso, nada podemos contra aquilo que for de vontade de Deus, porque principalmente aquilo que for, aquilo que é da vontade de Deus, é o melhor para todos nós. A coisa da matéria, os conflitos, a desordem, as guerras, são coisa dos homens. Provavelmente existem ainda, porque nós mesmos ainda não conseguimos dar valor ao amor incondicional. Infelizmente, Jesus tentou nos mostrar o caminho. Quando ele nos disse que não adianta procurar Deus aqui ou acolá, em qualquer outro lugar, em outras palavras, o que eu entendi com isso foi que ele disse, no meu entender, que nós não precisamos de religião. Quando ele falou que não adianta procurar Deus aqui e acolá, ele queria dizer exatamente isso. Não adianta procurar Deus nas religiões, nas casas religiosas, porque você não vai encontrar Deus lá. Deus está dentro de cada um de vocês.
Então, nessas palavras, ele condenou todo o tipo de religião. E não venham aqui botar um pano, uma bandeira, dizendo que somente a religião espírita é que irá nos salvar. Não, nem essa irá nos salvar. Nós não seremos nem salvos. Nós seremos sim, quando sairmos dessa vida para a vida espiritual, seremos auxiliados de acordo com a conduta que tivemos aqui na Terra para com nossos semelhantes. Isso é que irá nos ajudar na espiritualidade. Qual paciência nós tivemos para com um filho nosso que tenha nos ofendido, que tenha feito alguma coisa que tenha nos deixado chateados, aborrecidos, insatisfeitos? Qual foi a nossa conduta para com aquele que nos ofendeu desnecessariamente, provavelmente sem motivo, né? Provavelmente sem motivo? Nós não podemos nem dizer isso, porque acreditamos em vidas anteriores. Qual foi a nossa resposta para aqueles que nos ofenderam? O que fizemos para diminuir a dor e o sofrimento daqueles que nos procuraram? Que atitude nós tivemos para com eles? Que resposta nós demos aos nossos pais por um castigo que tenhamos recebido, por alguma falha nossa? Que atitude tivemos para os erros dos nossos irmãos? Tudo isso será levado em conta. Quantas vezes você deixou de comer, de se alimentar, para aliviar a fome do outro? Quantas vezes tu tirou do teu tempo, da tua vida, para oferecer uma palavra de conforto, de carinho, para aquele que precisava de ajuda? Quantas vezes você ficou acordado nas tuas noites para amparar um filho, um parente, uma pessoa que seja que estivesse doente? Quantas vezes você socorreu alguém? Não é verdade? Quantas vezes você orou para que os bons espíritos aliviassem a dor daqueles que você conhece, ou até daqueles que você não conhece? Quantas vezes você orou pedindo a Deus que diminuísse o sofrimento do mundo, que aliviasse a dor daquele que está em cólera? Quantos minutos da tua vida você se dedicou ao bem-estar do próximo, do outro, do colega, do parente, do amigo e daquele que você sequer conhece? Quantas vezes você perdoou? Tudo isso te será levado em conta. Você, eu, nós cometemos erros. Claro, evidente. Faz parte da nossa condição espiritual, que ainda somos espíritos infantis. Mas, mesmo assim, ainda que sejamos infantis, infanto-juvenil, nós temos muitas coisas que podemos fazer desde já. Aceitação não é viver na inércia. Aceitação, no sentido moral da palavra, é compreensão. Sim, é compreender por que as coisas se dão e por que elas acontecem. Isso é aceitação.
não é a acomodação. Aceitação não é. Não é inércia, nem tampouco acomodação. É a compreensão de que se as coisas ocorrem do jeito que ocorrem, é porque aqueles que estão envolvidos naquele acontecimento precisam de que sejam da forma que foi, da forma que é. Eles precisam. Da mesma forma, nós precisamos. Se estamos na atualidade aqui no Brasil, passando por esse momento, é porque precisamos. Mas não é para sofrer, é para compreender, para aumentar a nossa percepção da realidade da nossa necessidade real, que é de aumentar a nossa fé. Não que esse ou aquele presidente assuma, isso não é ter fé, isso é ser partidário. Lembra do pacificador? O partidário é exatamente o oposto do pacificador. Poderão alguns dizer, ainda não posso. É óbvio que ainda não podemos fazer o que Jesus fez. Mas podemos caminhar com ele. E caminhar com Jesus significa tentar nos mudarmos para melhor. Ok? Porque simplesmente dizermos que não podemos ainda, que ainda não temos condição, aí sim é uma inércia. Aí sim é deixar de fazer aquilo que já podemos. Se iremos vencer as nossas fraquezas, eu não sei. Mas já a tentativa de lutar contra elas já é uma prova de crescimento, de melhora. É uma prova que estamos dando valor às coisas espirituais mais do que às coisas materiais. Então fica aqui, meus amigos, o recado de hoje. Caminhar com Jesus significa isso. Lutarmos para compreendermos, de fato, a necessidade real, tanto nossa quanto dos nossos irmãos. Obrigado a todos e ficam na paz de Deus. Tchau, tchau.